envolvi desde o início. Em final de 99, nós montamos no Brasil um fundo de investimento para investimentos ambientais. Nosso fundo chamava 2R, nós começamos em 2000 e começamos investindo em florestas. Então, investimos em floresta na Amazônia, na região do Rio Madeira, para ter a madeira certificada. E também investimos na região do Tocantins, com o carvão aditivado, junto às comunidades indígenas. E uma loucura, né? Montamos uma fábrica de palmito na Ilha do Marajó. Vocês não imaginam o que é fabricar palmito na Ilha do Marajó. E aqui embaixo, na região de Itatiba, uma fazenda de produtos orgânicos. E a gente estava tudo animado. Sentimento verde, apesar de eu ser corintiano, mas era o sentimento verde. E quando tivemos a primeira reunião na sede em Boston, e eles nos avisaram que nós tínhamos 500 milhões para investir, e eu falei, vamos deitar e rolar, vai faltar dinheiro. E, às vezes, nós passávamos 6 meses que a gente não conseguia investir um centavo. Os projetos, alguns empresários até queriam nosso dinheiro e estavam se tornando verde na marra, mas eles não eram verdes, né? O que eu faço para pegar o dinheiro de vocês? Enfim, em 2003 a gente encerrou as atividades. Hoje, a situação é diferente. Naquela época, nós tentamos no governo obras públicas que usassem a madeira certificada e não conseguimos nada. E o governo britânico, quando foi construir o Terminal 5 do aeroporto de Heathrow, ele colocou no edital que só aceitava madeira certificada. E nós exportamos a madeira certificada, naquela época era um pouco mais cara. Então, esse sentimento de meio ambiente, e nós tínhamos 3 tripés, o ambientalmente correto, socialmente correto e ecologicamente correto. E uma das coisas que a gente priorizava, ao contrário do que muita gente fala, a gente vai tomar conta das árvores, do rio, mas a gente priorizava também as pessoas dentro do ambiente de trabalho, para que elas não tivessem, por isso que era o socialmente correto também, que elas não tivessem um ambiente de trabalho hostil, onde ficassem deficientes, tivessem uma saúde prejudicada. Esse era o nosso foco também. Então, desde aquela época, 99, né, mais de 10 anos, e que a gente vem com esse sentimento de que as coisas no mundo corporativo não podem mais continuar, nem devem, né, pensar em longevidade se não tiver o aspecto da sustentabilidade, do social e por aí afora. Eu queria só fazer um comentário aqui, eu não posso deixar de fazer, quando eu vi o Henrique falando. O Henrique é o auditor, e vocês perceberam que é uma raça centenária, não morre nem com tsunami, mas quando a gente consegue, às vezes, dar uma ferrada no auditor, é uma alegria legal. E quando nós fizemos a primeira reunião em março, olha como são esses caras, os sacanas são danados. Aí nós estávamos falando, acho que o Fernando lembra, que a gente avisava, olha, o auditor vai ter que opinar. E o auditor, não, eu não faço isso, eu opino demonstrações financeiras, vocês vão ter que opinar. Março, hein? Vocês viram a conversa dele hoje. Nesse período, olha o que os malandros fizeram. Todas as reuniões de relato integrado que a gente viu acontecer no mundo, aonde foi? Nos escritórios das empresas de auditoria, na Europa, Estados Unidos e Brasil. Quer dizer, os caras se movimentaram. E eu vi hoje o que ele falou, que eles já estão pensando, olha só em 10 meses como houve a mudança. Então, quando a gente achou que ia deixar esses caras numa situação terrível, né? O auditor agora se ferrou, tá eles aí, não, nós estamos fazendo, estamos colocando. Isso para nós é uma novidade boa, é um sintoma bom. O Henrique faz parte do nosso grupo de aquela história, né? Se eu não posso ser contra, eu vou me aliar. Então, ele entrou na nossa equipe, nós temos um grupo de trabalho do relato, o Fernando participa, muita gente,
E dentro dele tem uma equipe de auditoria que não existia e que agora existe, que o Henrique é que coordena. Então, só para deixar isso daí relatado. Bom, gente, o outro ponto que eu queria falar, e que vem desde a época do fundo, que vocês já vão perceber nesse trabalho, é o aspecto romântico da situação, né? Que é gostoso você falar de aspectos ambientais, de proteger isso e proteger aquilo. E, antigamente, se você tentasse um assunto desse, você acabava ficando sozinho, né? Virar o executivo gangorra. Quando você senta, todo mundo levanta. E hoje já não, né? Essa mudança, em 10 anos, muita gente que tinha 15 anos de idade, hoje está no mercado, está sentado aqui. E ainda bem que essa geração, ela vem com um pensamento diferente. Hoje eles pensam muito mais, né, no aspecto ambiental. E uma coisa que eu sempre falo é o crescimento das mulheres no ambiente de trabalho. Na nossa época de fundo, quando você via pessoas entusiasmadas, eram mais as mulheres que se entusiasmavam no aspecto ambiental. A gente olha aqui na plateia hoje, acho que tem mais mulher do que homem. As mulheres já mandam dentro de casa, né? Já vão mandar em tudo agora. Então, esse ponto é que eu queria chamar, e antes de passar a palavra, um ponto só para vocês refletirem. O gostoso que eu falei para o aspecto romântico é que nada disso é obrigado. Demonstrações financeiras, não. Aquilo vem, regras, fiscalização, vamos fazer na marra, querendo ou não. Governança e relatórios sustentáveis e balanceio, não é obrigado. Mas o mundo inteiro está indo porque precisa fazer. E como é que integra isso daí? É difícil, é esquisito. Uma empresa que põe um balanço social, pensa bem, e fala que respeita os funcionários, respeita isso, respeita aquilo, tudo. Aí você vai no balanço dele, no passivo, e vê uma provisão lá de trabalhista violenta. Todo mundo que trabalha na empresa entra com ação contra a empresa. Ou trabalhando, que é pior, e depois que sai. Então, não faz sentido ele falar que ele tem um aspecto social, que ele cuida, que ele faz, a realidade é outra. E agora isso vai ter que conversar. Sustentabilidade. Não, eu sou sustentável, eu sou legal, sou bonito, sou isso, aquilo. E aí o órgão ambiental, o IBAMA, alguma coisa, está fechando uma fábrica dele porque ele está contaminando. Então, não faz sentido, são coisas incongruentes. O relato integrado, ele vai tirar essas divergências. Você não vai querer falar que é uma coisa aqui e a outra ali, não dá mais. É por isso que o auditor, contra a vontade deles, né, eles vão ter que opinar. Se ele dá uma opinião aqui e vai olhar esse daqui, ele tem que falar. Ô meu, o que você está dizendo aqui não tem nada a ver, cara. Então, não fala isso aqui, não. E para nós, que somos o público, e principalmente investidores que vão olhar isso daí, é muito melhor. Você não fica numa situação de engano. Você não está investindo numa empresa que diz uma coisa, mas não é. E, de novo, como eu falo, auditor é um mal necessário. Eu já fui auditor, então eu sei o que eu falo. Vai dar credibilidade, né? Vai pôr um pouco mais de organização nesse integrado. Bom, gente, era isso que eu queria falar. Agora, quem começa? Bom dia, quase boa tarde já, né? Obrigada pelo convite. Eu vou focar em algo um pouquinho diferente do que o Fernando focou. Obviamente, eu vou falar de relato integrado, mas eu vou dar um foco um pouquinho diferente. Por quê? Bom, para começar, meu nome é Frinéia, para quem não me conhece. É esquisito, mas é isso mesmo. Pelo menos eu não me chamo nem Xerox, nem fotocópia, nem autenticada. As meninas do interior, né? São 3 irmãs, mas ok. Eu sou coordenadora de sustentabilidade na Votorantim, na holding, e sou responsável pelo processo de relato lá. Bom, eu queria fazer uma prévia, na verdade, muito rápida, sobre esse histórico que a gente tem com foco em sustentabilidade. Eu costumo dizer, lá na Votorantim, que sustentabilidade vinha sendo tratada como um apêndice. Então, a última coisa que a gente olha, geralmente, ainda nas empresas, é sustentabilidade. A gente não consegue ter uma visão integrada, né, uma visão, um olhar sistêmico, a tal da visão holística,
que não é de medicina alternativa, né? Hoje todo mundo fala de visão holística, a pessoa acha que você está falando de massagem ayurvédica. Não. Visão holística é a visão do todo. Né? Como é que eu faço essa visão integrada quando eu estou falando de uma empresa? E mais difícil ainda, eu estou falando, por exemplo, da Votorantim, que é uma empresa B2B. Não é uma empresa B2C. É um pouco mais fácil você trazer à tona os atributos de sustentabilidade quando você está, de fato, numa empresa B2C, porque você também tem o consumidor, o cliente, que é, obviamente, um stakeholder importantíssimo, fazendo pressão. Agora, quando você fala de uma empresa B2B, como é que você trata isso? Como é que você traz esses atributos de sustentabilidade para o business core da empresa? E, na verdade, ele está lá. O problema é a maneira como a gente olha, ou seja, falta-nos visão do todo, visão integrada. Mas vamos lá. Então, aqui a gente tem aqui os degraus que a gente deveria galgar. Então, sustentabilidade, que aparece lá em cima, de novo, né, eu costumo falar que não é apêndice, porque apêndice só serve para dar apendicite. Então, enquanto a gente não transformar a sustentabilidade em algo core, de fato, ou eu identificar na minha estratégia de negócio qual é o impacto positivo, negativo, daqueles capitais, que eu não vou repetir, que o Henrique mostrou para a gente, que eu tenho capital natural, intelectual, humano, etc. Como é que eu mostro isso? Como é que eu demonstro isso? Como é que eu encontro isso na minha estratégia de negócio? Complicado, né? Mas vamos lá. Mas, muito rapidamente, eu vou passar por aqui, porque eles já falaram do que é um processo de relato integrado, mas mais importante do que o que é um processo de relato integrado, já que o Henrique passou muito bem por isso, a gente precisa discutir que esse aqui é o tal do framework que vocês vão ver provavelmente mais algumas vezes durante esse mês e este ano e os próximos. Porque isso aqui é novo, né? Isso é o framework do IRC. Então, o que acontece? Antigamente, aqui tem a ponteira? Tem. Quando a gente olhava para uma empresa, geralmente a gente olhava para as questões financeiras, né? Qual era o propósito de uma empresa? Para que uma empresa serve? Qual o papel social de uma empresa? Antigamente a gente olhava isso como, eu preciso, na verdade, gerar lucro para o acionista. Graças a Deus isso mudou, porque eu não gostaria de trabalhar para um lugar onde eu trabalho para gerar lucro para alguém. Quais são os benefícios que eu tenho? Quais são os impactos que eu tenho no meu ambiente, com as pessoas com quem eu me relaciono, seja dentro da empresa ou seja fora da empresa? Como é que eu me relaciono com comunidade? Isso aqui vai me dizer quais são os capitais que eu preciso trabalhar, como é que eles chegam para mim e como é que eles saem. E esse fluxo todo aqui é a minha gestão da empresa, meu planejamento estratégico. Vânia, né? Seu nome. A Vânia fez uma pergunta interessante, né? E a gente estava aqui pensando, quando você fez a sua pergunta, e um pouco do que o professor falou, na verdade, essa visão holística, ela é muito própria da área do professor, que, por acaso, também é a minha, porque eu também sou bióloga. Então, essa já é uma mudança que a gente enxerga. Quando a gente falava da questão do capital natural, as pessoas achavam que a gente estava falando de abraçar a árvore. E não faz muito tempo. Toda vez que a gente falava de alguma coisa relacionada a impacto ambiental e muitas vezes impacto social, vinha alguém e falava assim, daqui a pouco você vai querer abraçar a árvore. Não, aí o próprio Fernando citou, licença social para operar. Hoje, se eu não tenho a minha gestão muito bem feita e com disclosure tratado, ou seja, como é que eu trato as questões do meu impacto, como é que eu mostro e demonstro isso para a sociedade, inclusive para investidores. Porque ninguém vai querer investir numa empresa que tem um risco alto que pode impactar social e ambientalmente em algum lugar. Teve uma outra pessoa que não está mais aqui, eu sou boa de memória fotográfica. Teve uma pessoa que perguntou dos riscos, né? Como é que eu coloco, como é que eu imputo esses riscos? Hoje a gente está falando muito de valoração. Né? Não sei como é que vocês estão alinhados com esse conceito de valoração, mas valoração do capital natural. Então, quando eu estou falando de risco, vou dar um exemplo para vocês. A Votorantim, como vocês sabem, né, eu falei que eu trabalho na holding, ela é uma holding de 6 negócios, e só a parte industrial. Eu não vou falar do Banco Votorantim, que é um outro negócio. Na holding, então, os 6 negócios são cimento, metais e mineração, e dentro de metais e mineração ainda tem mais 3 negócios, siderurgia, 29% da fibra, que é a maior produtora de celulose do planeta, 50% da Citrosuco, que é o maior produtor de suco de laranja concentrado do planeta, e mais a Votorantim Energia, que produz energia para gerar os nossos próprios produtos. Um exemplo bom para vocês, para mim, para todo mundo.
Quando eu penso lá na CBA, que é a Companhia Brasileira de Alumínio, que fica aqui na região de Sorocaba, eu tenho uma das maiores produções de alumínio do país. Ok. Mas para eu produzir alumínio, eu preciso de água. Porque o alumínio é energívoro. Para eu produzir alumínio, eu preciso de muita energia. A nossa base de produção de energia no Brasil é hidrelétrica. Então, eu preciso de água, porque eu não vou pautar em carvão e outras fontes energéticas. Agora, quando eu estou falando em água, quais são as fontes de água que eu tenho para produzir energia hidrelétrica para garantir a minha produção de alumínio? Se eu estou falando de uma região que tem um problema com mudanças climáticas já visível, eu estou falando do quê? Aquele assunto que a gente está falando aqui, a gente tem aqui nosso ex-coordenador, né, da Câmara Temática de Mudanças Climáticas do CEBEDS, o Fernando está aqui. Quando a gente está fazendo essa avaliação, na verdade, isso é visão holística. Como é que uma questão ambiental é tratada numa questão operacional? E como é que eu mostro isso, eu demonstro isso para os meus principais stakeholders? Aliás, para todos os stakeholders, porque, no final das contas, todo mundo vai se interessar, pelo menos, por um aspecto desse. Essas coisas são tratadas hoje ainda, cada um dentro de uma caixinha. Mas como é que eu integro tudo isso e mostro? Essas coisas são tratadas, de fato, nas empresas já. O problema que a gente tem é comunicação. Como é que eu transformo isso tudo numa linguagem inteligível para todos os meus públicos, num mesmo documento, onde vocês, que são partes interessadas, não tem que ficar caçando informação cada hora num lugar? Para isso, então, vem relatório integrado. E esse é o exercício que a gente está tentando fazer, né? Que não é fácil. Como é que você integra todas as informações possíveis e imagináveis para públicos diversos num documento que precisa tratar de maneira transparente os seus impactos positivos, negativos e seus riscos? E ainda, para facilitar a vida de todos nós, e principalmente do pessoal dos investidores, como é que eu vou trazer a questão financeira para esse aspecto? Bom, a Votorantim começou o seu processo de relato não faz muito tempo. Eu não sei se vocês sabem, mas a holding, na verdade, é uma empresa de capital fechado. A gente tem uma recomendação aí para as empresas de capital aberto, principalmente as listadas, para fazerem os relatórios de sustentabilidade já faz um bom tempo. Mas a gente nunca teve um direcionamento formal também para as empresas de capital fechado. Mas não importa, porque a nossa liderança, ela sempre se posicionou como: a gente precisa fazer o nosso processo de disclosure como se a gente fosse uma empresa de capital aberto. E é isso que a gente tenta fazer, mas o caminho é árduo, não é fácil. Porém, a gente já começou com... Vocês podem ver aqui, a gente começou em 2010 com o primeiro relatório, né, com dados de 2009, e ele era só um relatório de sustentabilidade, né? Obviamente sempre de RI, né, auditado por terceira parte, etc. E a gente foi para o relatório único. Esse relatório único já foi o nosso primeiro exercício de tentar trazer as informações financeiras e as informações de desempenho, de sustentabilidade e outros, num mesmo documento. Mas olha só que interessante, a gente não chamou ele de relatório integrado. Por quê? Porque a gente tinha consciência de que não era um relatório integrado. Porque um dos pressupostos de um relatório integrado é você mostrar na sua estratégia onde são os pontos relevantes para a questão da sustentabilidade. Ou melhor, que seria o ideal para todo mundo, é mostrar como é que a sua estratégia trabalha, de fato, e integra a sustentabilidade em todos os seus processos. Seus processos de inter-relação com comunidade, seus processos de inter-relação com qualquer outro público, nos seus processos de gestão, nos seus processos operacionais e assim por diante. E, mais importante, na verdade, governança. Como a governança da sua empresa trata a questão de sustentabilidade? Ou ela se pauta nisso, ou ela trouxe isso de maneira fluida ou não? Então, o relatório integrado ele é um exercício complexo, mas extremamente importante, porque é este documento que vai ajudar a gente a compreender como aquela empresa funciona e também, que é muito mais importante para a empresa, é você fazer uma avaliação periódica, ano a ano, de como está o seu relatório, o que você mostrou, que tipo de meta que você colocou, se você alcançou essas metas ou não, qual a resposta que você vai dar para o seu público em relação àquelas metas que você assumiu e você não cumpriu, ou as metas que você assumiu e cumpriu, o que você tem para frente. Todas essas informações, na verdade, deveriam compor o relatório integrado. Esse é o nosso exercício, a gente tenta fazer isso.
E sendo transparente, que essa é uma das coisas, né, do relatório também, nem sempre a gente consegue. É um exercício complexo. Aí, o ano passado, a gente fez o primeiro draft, né, do relatório integrado, porque até então a gente não tinha nem aquele framework que a gente viu agora há pouco, aquele framework apareceu agora. Então, quando a gente começou a construir, a gente fez um exercício grande e conversou bastante com a Lisa French até, né, que é o nome dela surge toda hora por aí, e que é o ponto focal do ERC, né, aqui para as Américas, e fez uma conversa com várias pessoas, com stakeholders importantes, que estavam focados na questão do relatório. Então, como é que eu transformo essa informação complexa que eu tenho numa informação legível e, principalmente, informação relevante para as pessoas? Então, olha só que interessante. Se eu estou falando de uma holding, eu estou falando de uma parte da empresa cujo principal stakeholder, na verdade, são os investidores, porque eu não tenho cliente direto. Então, que tipo de linguagem, que tipo de direcionamento eu vou dar para o meu relatório? Eu tenho que pensar nessas coisas. Então, a nossa estrutura, inclusive, ela foi construída pensando já em que tipo de stakeholder realmente eu preciso atingir quando eu publico esse relatório. E o nosso processo, que aí eu acho que é uma coisa... Estourou meu tempo, tá? Que a coisa mais relevante que a gente tem, na verdade, para mostrar para vocês, talvez seja isso. Eu vou passar bem rapidinho. Apesar de ser o mais importante, meu e-mail vai estar aqui, a gente pode conversar depois. Quando eu estou falando de relatório, eu estou falando de documento, mas quando eu estou falando de relato, eu estou falando de processo. Se eu estou falando de processo, eu tenho que identificar várias fases desse processo que são muito críticas. O Fernando, por exemplo, comentou numa fase aqui que tudo começa com o stakeholder, lembra? Então, olha só que interessante. Aqui a gente também começou por aqui, porque foi a identificação dos temas. E a gente identificou esses temas com uma avaliação, obviamente, de desempenho de peer group, mas também com consulta a stakeholder. E um comentário muito rápido, prometo, que eu comento muito com a Glaucia e com o pessoal do CBEDS, é o seguinte: as pessoas costumam confundir engajamento com consulta. Consulta é um pedaço de engajamento. Né? Depois, uma hora, a Glaucia conversa com vocês sobre isso. Não vou tomar o tempo de vocês com essa questão específica. Mas olha só que interessante. Se eu tenho essas fases importantes, para nós, internamente, uma das principais, na verdade, é o planejamento estratégico. Porque uma vez que eu tenho os temas materiais, eu preciso definir as metas de médio, curto, longo prazo. E isso vai para o nosso processo de planejamento estratégico. Daí, eu passo para o orçamento e, inclusive, as metas de sustentabilidade todas, hoje, elas são atreladas a metas de remuneração variável das nossas equipes. Todas, sem exceção. Isso é uma forma de você garantir, na verdade, que essas metas sejam, ao menos, né, que as pessoas tentem, pelo menos, alcançá-las de fato. Depois eu faço, obviamente, esse desdobramento, que é isso que eu estou falando, né? Os projetos de rotinas atrelados a isso e a consolidação dos resultados, que vai mostrar para vocês como foi o desempenho do nosso processo anual no relatório integrado. Não vou passar por isso, vou pular, também vou pular. Bom, aqui. E para fechar, para acabar. Porque eu estou falando do processo de relato, estou falando de transparência, de equilíbrio e equidade, estou falando de resultados econômicos, financeiros, dos capitais, estou falando de performance ambiental e social também, mas o que eu estou falando no fundo aí, até aquela pergunta do amigo lá que perguntou sobre riscos, no fundo, o que a gente está querendo? Quando a gente está falando da questão da sustentabilidade, as pessoas precisam perder aquele viés de que a gente está falando só de questão ambiental. Primeiro, eu estou falando da questão econômica. Porque, de novo, se eu tenho um problema lá com a minha produção de energia, por conta de um baixamento do nível d'água nos rios que prestam serviço ambiental para mim, como é que eu vou garantir a minha produção de alumínio no futuro? Não vou. E se eu tenho um problema com a comunidade, essa comunidade pode frear os meus projetos de CAPEX. Meus projetos de CAPEX freados, eu vou ter problema com o BNDES, eu posso ter problema com o IFC. Hoje, todas as instituições financeiras têm padrões de performance. Então, você hoje não acessa, por exemplo, o IFC se você não atingir determinados padrões e não demonstrar para eles. Então, na verdade, o que está acontecendo é que a questão ambiental e a questão social estão entrando, de fato, para a questão da valoração.
Hoje eu tenho condições, não está tão estabilizado assim, mas eu tenho, de fato, condições de estabelecer, inclusive, preço, pautado nos mecanismos de valoração, para dizer quanto que aquela empresa vale em relação ao capital natural dela. É o exemplo que a Pullman está fazendo, por exemplo, mas não vou entrar nesse detalhamento. Eu tentei ser rápida, eu espero que eu tenha sido clara, porque às vezes eu falo muito rápido e não sou clara. Eu espero que eu tenha sido clara. E obrigada pela atenção de vocês. Boa tarde a todos. Queria falar um pouco da história da EGEA, mostrar um pouquinho quem que é a EGEA. A EGEA é a empresa de saneamento do Grupo Equipave. Hoje a gente atua em 6 estados no Brasil, através de 28 municípios. Tá? Atende hoje 3,6 milhões de pessoas. Tá? E um pouco da história de como foi a construção do relatório anual e do processo de transparência para a companhia. Tá? A EGEA foi criada em 2011, depois de um trabalho de planejamento estratégico do Grupo Equipave em 2010, teve o direcionamento de ter um braço específico para o saneamento e aí a criação da EGEA. Tá? À época, tínhamos 2 operações aí principais, Guariroba e Prolagos. Com base nisso, e vendo uma janela de oportunidade dentro do mercado de saneamento, a gente foi atrás dos pilares que seriam a sustentação para esse crescimento. Entre eles, o mercado de crédito. Então, a gente precisaria ter crédito para buscar novas oportunidades. Mapeamos dentro do mercado de crédito o que a gente precisaria fazer para conquistar esse público para dentro da companhia. A Equipave é um grupo que não é tão relevante no mercado quanto outros grupos que estão no mercado de saneamento, entre eles Odebrecht, Queiroz Galvão. Então, a gente precisava buscar uma diferenciação dos grupos que estavam no mercado. Então, em 2011, a gente foi atrás de fazer o primeiro relatório anual. A companhia formou uma área de RI, mesmo sendo uma companhia de capital fechado. Então, a EGEA hoje ainda é uma companhia de capital fechado, mas a gente foi atrás de dar transparência à companhia para buscar aí um mercado de crédito. Então, em 2011, a gente fez o primeiro relatório anual, fez o primeiro relatório de rating da EGEA, e desde lá a gente tem seguido com esse perfil aí. Em 2012, o AFC entrou como outro acionista aí da companhia. Então, desde 2012, a gente conta com a participação do AFC como um dos acionistas da companhia e a gente adquiriu mais 3 negócios. Tá? Então, a companhia foi crescendo e foi conseguindo buscar novas fontes de financiamento, seja ela através de equity, seja ela através de dívida. Em 2012, com a entrada do AFC, a gente começou a estabelecer vários padrões de report pro acionista AFC. Eles têm dentro dos padrões deles de divulgação, muita coisa de meio ambiente, muita coisa de social. Dentro das unidades, cada uma delas tem seus trabalhos sociais e ambientais com as comunidades. Então, vou citar um caso de Guariroba. Guariroba tem um projeto específico que foi replicado agora para todas as unidades, que se chama Fluentes. Ou seja, a EGEA hoje atua através de suas concessionárias como serviço público, fornecimento de água e esgoto. Então precisa ter um relacionamento muito bom com as comunidades. Esse programa tem uma linha aberta com cada um dos líderes comunitários em cada uma das cidades. Então a gente tem a porta aberta com cada um deles. Tem um trabalho de entender o que eles estão demandando para a gente poder atender com uma melhor qualidade aí cada um deles. Tá? Em 2013, a gente foi atrás de mais um parceiro de capital, trouxemos o GIC, que é o Fundo Soberano de Singapura, está entre os 5 maiores fundos soberanos do mundo, fez um aporte primário na companhia e a gente já tem mais uma unidade aqui de negócio no fechamento de 2013. Citar um pouco também quem é a GSS, prestadora de serviço, foco bem ambiental aqui, para a redução de perdas em empresas estaduais. Bom, com base tudo nisso, uma construção do arcabouço social, ambiental e econômico muito bem estabelecido, para 2013 a gente está indo para o GRI. Então hoje a companhia está trabalhando, está fazendo mapeamento de todos os principais stakeholders para a construção do relatório dentro das normas do GRI. Então, para a gente é muito importante continuar nesse passo a passo. A gente ainda está longe de fazer um relatório integrado, a companhia está num estágio antes, mas a gente está buscando fomentar isso dentro da companhia para continuar nesse crescimento, ou seja, a gente tem que buscar fontes para sustentar o crescimento da companhia, seja ela nas unidades, tendo a conquista da sociedade para o nosso lado, tendo o papel das concessionárias atuando em cada um dos seus municípios, como os players
financeiros aqui como fomentadores desse crescimento no longo prazo. Tá? Isso é um pouquinho dos números da companhia. Daí fico à disposição também, ao final, junto com o questionamento de cada um dos participantes. Obrigado. Bom, pessoal, eu já recebi aqui Carol, dá uma olhadinha no tempo. Eu tenho 3 slides. Eu acho que aqui o nosso propósito, e acho que a coisa mais importante que eu vou passar aqui para vocês na CPFL e Renováveis, é que a questão de sustentabilidade ela é meio. O relato integrado ele é consequência. A gente vai chegar lá, a gente ainda não chegou, mas a empresa foi constituída com princípios de sustentabilidade e baseada naquilo que os stakeholders, no que a comunidade está esperando de uma empresa como a nossa. Uma coisa só importante que eu gostaria de mencionar aqui a meu respeito, né, de novo, o relato individual. Eu estou em RI já há muitos anos, há uns 11 anos eu estou em RI. Caí na área de RI graças a uma experiência que eu tive no Grupo Votorantim. E eu conheci mercado de capitais, eu venho de áreas contábeis, controladoria, e conheci emissão de dívida, o primeiro relatório na época da Metais, e toda essa interação era um momento que o grupo estava mudando a sua identidade visual. Dali você começa a ver quanto é difícil, e o grupo que eu estou hoje é um grupo centenário, trabalho em empresas, trabalhei na Vivo, quer dizer, venda telefônica, trabalhei no Grupo AS, todas as empresas centenárias, trabalhei pouco com consumidor final e muito com empresa B2B, onde é mais difícil de você passar para um produto final essa questão de sustentabilidade. E, no meio do caminho, as coisas evoluíram muito e muito depressa, né? Então, acho que já foi citado aqui, às vezes, que a gente persegue muito a perfeição e a gente perde um pouquinho de tempestividade. Eu acho que é um pouco da nossa geração. A gente é uma geração que ainda persegue bastante fazer melhor, com base no que eu fiz no ano passado, quando a gente fala de relatório, por exemplo. Mas o jogo não é esse, o jogo já mudou. Eu acho que, pessoalmente falando, para mim, um dos valores mais importantes que a gente tem hoje, que está no relato integrado, é tempestividade. A gente tem que olhar para trás para ver o erro cometido, mas olhar para frente porque tem sempre alguém andando mais rápido. Tá? Então, agora eu vou passar para a apresentação aqui, para mostrar como que a Renováveis ela demonstra essas questões no seu dia a dia. É uma empresa que ela vende uma fusão de um grupo empreendedor, que era formado por sócios capitalistas, e, do outro lado, o grupo CPFL, que já tinha alguns ativos aí de energia renováveis. Essa fusão aconteceu em 2011. Então, quer dizer, você tem, de um lado, um grupo centenário que traz aí toda a inerência de um setor regulado, diferenciado, é consolidadora do setor, está entre as grandes, mas ela traz uma questão de já estar ali há bastante tempo em um setor regulado, que limita muito a criatividade no dia a dia da empresa, né? Do outro lado, sócios empreendedores, quer dizer, pessoas que estão procurando as oportunidades. Então, tinha tudo para ser um casamento que trouxesse muito mal-estar na hora das pessoas se integrarem, e não na sociedade em si, senão nunca teriam sentado para conversar. Mas a gente achava, lá atrás, que estaria um choque de cultura muito grande. Isso não aconteceu. Por quê? Quando a gente para e olha, o que a empresa faz? Ela atua no setor de energias renováveis. Esse setor de energias renováveis é um setor que está crescendo, é um setor onde o governo está demonstrando que ele precisa ajudar a desenvolver. A gente sabe que tem uma questão aí de uma alta dependência de água, então que o Brasil precisa se reinventar para ter um mix mais saudável de fontes na sua matriz energética. Bom, e aí a gente chegou em 2011, formadas por grupos distintos, líder, adquirindo empresas sem parar, 10 obras em construção ao mesmo tempo, em 2 anos onde a gente está, dobramos de tamanho. E até 2016, a gente termina mais algumas obras, então, quer dizer, uma empresa criada com 650 megas, que em 2016 vai estar com 1,7, e, no meio do caminho, a empresa se estruturou, fez um IPO, porque a gente quer que aquele 1,7 lá na frente, eventualmente, seja um número maior, ainda num curto espaço de tempo. Então, aqui, mostrando um pouquinho do que eu já falei, essa combinação de sócios, essa fusão, e a empresa que já tinha seu conselho de administração, comitês de assessoramento, auditoria e sua diretoria executiva, criou ainda esse ano, isso aqui já é pós-IPO, uma estrutura de comitês internos, né? Esse comitê veio para estruturar alguma coisa? Não.
Esses comitês vieram para dar velocidade a assuntos que já fazem parte da pauta da companhia. Então, a gente organizou os grupos multidisciplinares. Como a empresa era pequena e crescendo muito rápido, essas discussões já aconteciam. A gente já estava fazendo um relatório de sustentabilidade demonstrando esses valores, mas a gente não tinha os comitês formais. E, nessa questão de tempestividade, esse ano a gente entendeu que era essencial que isso tivesse uma agenda fixa, para que a companhia, na velocidade de crescimento, não deixe de ter uma velocidade nas discussões que embasam todo o negócio. Tá? E aí, enfim, então, como eu mencionei lá atrás, esse slide que começa a resumir um pouco do que eu falei, a gente foi criada, tinha um plano de negócios grande, tinha uma questão de cultura, de entender como a empresa ia se comportar. Os dois grupos, CPFL, eu não preciso nem dizer, que já reporta para o mercado, já tem uma área de sustentabilidade super bem estruturada, é um dos valores da companhia, não pode ser diferente, está no nosso, as nossas missões, a visão de grupo, ela prevalece, a questão de marca, nosso logo, inclusive, é parecido, é o mesmo grupo. Tá? E a nossa empresa, quando ela foi criada no final de 2011, ela já tinha um plano de ir a mercado, justamente para viabilizar que aquele crescimento que eu coloquei lá na frente, ele possa ser ainda maior e possa ser ainda mais rápido. Então, a empresa, logo no final de 2011, organizou um trabalho que percorreu o ano de 2012, que era não só a estruturação do IPO, mas foi uma materialidade para entender onde estávamos e onde a companhia teria que trabalhar para que aquele IPO fosse bem sucedido. Então, nós fizemos uma materialidade que o fim dela não era um relato de sustentabilidade, um relatório, não era atender GRI, não era para a empresa ter os seus KPIs, seus indicadores, também suportados pelo que os nossos públicos de interesse quisessem saber. E isso antes de um IPO, quer dizer, antes da gente anunciar que faríamos essa oferta, nós conversamos com 26 grupos na elaboração dessa materialidade. Bom, o que acabou acontecendo? Em 2012, a gente postergou a oferta, aqui não é o fórum, mas enfim, todo mundo acompanhou, várias crises, e a empresa postergou, tiveram algumas alterações do setor elétrico. A gente sabia, a gente tinha aquela materialidade na mão, aquilo nada tinha a ver com o nosso negócio. Tanto as coisas que estavam acontecendo de macroeconômico, como específicas regras do setor, elas não atingiam a companhia. Mas quem é o maluco que vai sair da sua mesa, pegar um avião, bater na porta de alguém e falar, viu, é uma empresa do setor elétrico que quer fazer IPO. O investidor tinha perdido milhões, não queria nem conversar, nem ouvir esse nome. Então, a gente deixou esse plano guardado, voltamos em 2013 e fizemos. E onde que a gente integra agora, o que aconteceu nesse meio do caminho e onde a gente olha para o futuro? A gente usou essa mesma materialidade que era meio, quer dizer, a empresa, a gente tem, acho que eu não mencionei isso, é importante, a gente tem esse meio como sustentabilidade, porque além da fonte ser renovável, o recurso natural, ele está nos extremos, ele está na região Nordeste, ele está no Sul, ele está no Sudeste, eu não estou falando de São Paulo, eu estou falando de interior. Então, a gente está em 8 estados, são praticamente 8 países diferentes. Cada município tem uma particularidade muito grande. Todos os nossos trabalhos de sustentabilidade não são uma cartilha que eu aplico um modelo em cada município onde eu atuo. A gente chega no município, entende as necessidades e desenvolve uma parceria com aquela comunidade para que a gente consiga fazer um bom trabalho onde a empresa está levando também o desenvolvimento econômico. Tá? E aí a gente usou essa materialidade e fez o primeiro relato GRI. O pessoal aqui ajudou bastante a gente, a Guta, a Fabiana, e a gente conseguiu perceber que aquela materialidade, quer dizer, você não precisa de uma materialidade para fazer um relatório específico se o seu negócio está embasado por aqueles valores. Né? E aí vocês vão me perguntar, tá bom, vocês vão fazer materialidade de novo? Vamos, porque agora eu tenho um público a mais, agora eu sou uma empresa listada. Então, esse ano, a gente volta para ouvir como que esses stakeholders com os quais eu conversei, e mais o mercado, o investidor que agora se tornou um acionista, como que ele enxerga a companhia, o que ele entendeu dessas decisões que a gente tomou de investir, de crescer, de postergar o IPO, por exemplo, como que a gente está comunicando o uso do recurso, onde a empresa quer chegar. Então, a gente acha que é importante. O ano que vem, a gente vai fazer outra materialidade?
Não sabemos. A gente, esse ano, para fazer até a concorrência do nosso relatório, a gente colocou os concorrentes juntos numa sala para discutir o tema. Então, eu acho que essa é a mensagem mais importante, não focar no relatório, focar na discussão. A área de RI, acho que a área de sustentabilidade vive esse desafio. É uma área difícil. Muitos executivos enxergam como uma área, um centro de custo, literalmente. E não é isso. São as janelas de comunicação, e eu acho que a tempestividade, a qualidade dessa informação, ela está cada vez mais sendo cobrada aí por esse público que está sedento por algo. Eu acho que o mundo está sedento por algo que a gente não sabe o que é, né? A gente quer ter qualidade de vida, a gente quer ter um bom futuro, a gente quer dizer que a gente é sustentável, e a gente está vivendo esse turbilhão de mudanças, e a gente tem que ter um pouquinho de pé no chão. Eu acho que tem que ter um pouquinho menos de se preocupar com eu estou no nível B, eu estou no nível A, eu estou no nível C. Nós vivemos, o pessoal da MZ sabe, nós vivemos essa discussão internamente, e foi difícil da gente dizer que a gente estaria indo contra, para algumas pessoas, especificamente na empresa, foi difícil da gente dizer, viu, vocês constituíram essa empresa com um meio em sustentabilidade. Agora não me dê uma meta fim, que é ser nível A do GRI. Nós não estamos lá. Vamos entregar um C bem feito e que as pessoas leiam e entendam o que a gente faz de diferente. E a gente, aí, com o apoio das meninas, conseguiu ser bem sucedido. Acho que era essa mensagem que eu queria deixar para vocês, gente.